Temas que marcam a atualidade e que têm impacto na economia, na legislação e, claro, no dia-a-dia de cada um de nós, continuam em destaque aqui nesta quinta edição da Advocatus Summit Lisboa. Agora, focamos atenções nos fatores não financeiros que podem ter influência na definição de riscos e oportunidades para os investidores, e para este nono painel convidamos para o debate Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Francisco Gomes da Silva, Diretor-Geral na CELPA, Assunção Cristas, responsável da área de Ambiente e da Plataforma de Serviços Jurídicos ESG da Vieira de Almeida, modera o debate com o tema ESG, taxonomia e os atos delegados do clima. Bom dia. Queria começar por agradecer a generosidade da vossa presença, de terem aceito estarmos aqui sim a conversar sobre um tema super atual e, na nossa opinião, na opinião da Vieira de Almeida, muito importante para o nosso país. Nós vamos assistindo àquilo que podemos designar como um verdadeiro tsunami regulatório e legislativo em matéria de ESG, Environmental, Social e Governance. Os temas estão todos interligados, mas têm um pendor muito claro também na área do ambiente e, portanto, queria agradecer ao Sr. Ministro Duarte Cordeiro por estar aqui connosco, ao Professor Francisco Gomes da Silva também porque representa uma área muito importante para esta dinâmica e para esta transformação, que é a área florestal, também estar aqui connosco. E eu escolhi aqui assim uns 2 ou 3 temas para podermos conversar, uma conversa muito informal, mas que eu parti exatamente desta ideia da taxonomia e dos atos delegados do clima. Na verdade, a taxonomia está pensada para ser uma coluna vertebral de tudo o que é a transformação que se quer obter para termos uma economia muito mais sustentável, em obediência às preocupações dos objetivos climáticos e ambientais, também com a dimensão social incorporada. Neste momento temos apenas um ato delegado do clima e, portanto, trata de 2 objetivos, que é adaptação e mitigação às alterações climáticas, e aí já temos muito detalhe, e a floresta é uma das atividades cobertas pela taxonomia. Há muitas outras, mas a taxonomia está longe ainda de cobrir tudo, embora, enfim, creio que a nossa convicção toda é de que isto vai evoluindo cada vez mais para agregar outras matérias. Depois, os 4 objetivos ambientais que também estão previstos na taxonomia. Estamos a falar de biodiversidade, poluição, economia circular, recursos hídricos e marinhos. Esses ainda estão em processo, não é? Portanto, aqui a taxonomia é um instrumento muito dinâmico e nós já temos o primeiro relatório técnico sobre estes 4 objetivos e, portanto, em breve também teremos os critérios técnicos de avaliação, que depois servem como guião para esta transformação no próprio investimento. Mas a minha pergunta, ou enfim, se quiserem o meu primeiro tema, tem a ver exatamente com isto. A taxonomia nasceu para ser uma ferramenta de comparabilidade. E, portanto, um bocadinho de uma forma suave, vamos aqui transmitir informação, vamos fazer um relatório anual que é obrigatório para empresas a partir de determinado nível, para nos dizerem primeiro se a sua atividade está ou não coberta pela taxonomia e depois se está alinhada com a taxonomia, caso em que é preciso cumprir com uma série de critérios técnicos e desde logo com 2 princípios, que é contribuir substancialmente para um dos objetivos e esta parte é muito interessante, não prejudicar significativamente nenhum dos outros. Portanto, estes 2 princípios andam em paralelo, mais cumprir os critérios técnicos de avaliação, mais as garantias mínimas sociais. E, portanto, é de facto um exercício muito, muito, muito rigoroso. Aquilo que às vezes eu ouço e que há um bocadinho de tendência para se dizer é que é verdade, mas é só para as grandes empresas. E, portanto, na prática, Portugal, país de pequenas e médias empresas, não é o caso das empresas, por exemplo, na área industrial da floresta, mas, por exemplo, essas podem estar descansadas. A minha convicção é que não é exatamente assim, porque umas puxaram as outras, mas sem antecipar opiniões e conclusões, gostava muito de perceber também qual é a vossa leitura e a vossa sensibilidade. Começava pelo Sr. Ministro, se quiser dar também a sua leitura sobre isto, se é mais ou menos obrigatório ou qual é a evolução esperada. Muito obrigado pelo convite, queria agradecer à Assunção, à Vieira de Almeida, por ter promovido este painel, cumprimentar também o Francisco e dizer que para mim é um prazer estar aqui convosco. O tema da taxonomia é realmente um tema central, é importante perceber que o enquadramento que levou é todo aquele que foi já referido, que tem muito a ver com os compromissos internacionais e europeus que nós temos ao nível daquilo que é os grandes temas do clima, não é? O Acordo de Paris, o Green Deal,
estão por trás, digamos assim, dos objetivos que nos levam a esta definição, que na prática é uma classificação, uma rotulagem, que nos permite, por um lado, perceber o que é que deve ser entendido como sustentável e, por outro lado, também ao mesmo tempo afastar-nos daquilo que muitas vezes é valorizado como sustentável e não é? E que tem muito a ver com aquilo que hoje em dia se utiliza na expressão greenwashing, não é? E temos um regulamento de taxonomia, e depois vamos tendo um conjunto de atos delegados. Na prática, a Comissão chama a si a responsabilidade de definir tecnicamente aquilo que é e não é, do ponto de vista dos temas ambientais, considerado como verde, como sustentável. E decidiu fazê-lo faseadamente, e já temos, como aqui foi dito pela Associação Cristas, um ato delegado, e portanto vamos discutindo outro. Já estamos em discussão de um segundo muito importante relacionado com a energia, e vamos ter que nos habituar a este enquadramento. Se por um lado a questão da taxonomia é da adesão voluntária, como aqui foi dito e muito bem, vai ser uma inevitabilidade e vai ser muitíssimo difícil, e é importante encarar isto de frente. Vai ser muito difícil para as empresas, de hoje para amanhã, se enquadrarem num conjunto de instrumentos financeiros, sejam eles de mercado, ou seja do ponto de vista público, que não estejam enquadrados nestas definições e nestas classificações. Porque mesmo o nosso país foi aprovada a Lei de Bases do Clima, a própria Lei de Bases do Clima declina um conjunto de objetivos e de responsabilidades de adaptação no nosso país, já ajustados àquilo que venham a ser as classificações da taxonomia. Portanto, eu diria que se há hoje, de forma evidente, obrigações já de natureza de reporte informativo por parte de um conjunto de entidades não financeiras, e depois há um conjunto de outras responsabilidades mais de natureza voluntária, eu acho que vai ser uma inevitabilidade que isto vá atingindo transversalmente todos os setores económicos, e também aquilo que é a construção de soluções e de instrumentos financeiros que vão sendo, de alguma maneira, desenvolvidos do lado do poder público, do lado dos governos. Mesmo se nós formos ver aquilo que a Associação Cristas referiu, que é dentro dos objetivos que nós identificamos, que têm que ser cumpridos para se poder interpretar como nomeadamente uma atividade de ser considerada sustentável, pelo menos atingir um dos dois objetivos dentro dos objetivos que estão definidos do ponto de vista ambiental e não prejudicar de forma significativa. O termo não prejudicar de forma significativa já está introduzido num conjunto de outros instrumentos. O próprio PRR já tem a classificação do não prejudicar significativamente. E, portanto, eu diria que vai aos poucos, vai-se ocupando, digamos assim, desta dimensão, e vai se tornar uma realidade de todas as empresas e mesmo do ponto de vista do Estado. Sem dúvida, Eduardo Cordeiro, e esse ponto é bem lembrado, porque para além do que é muito detalhado do ponto de vista técnico na taxonomia e nos anexos, uns aprovados e outros em vias de aprovação, há os princípios que vão aparecendo, claro, noutros pontos. E o exemplo dos fundos comunitários e do PRR é exatamente isso. O princípio do não prejuízo significativo já lá está e já tem de ser avaliado nas candidaturas e naquilo que aparece. Francisco Gomes da Silva, a parte industrial de floresta ainda não é atividade de taxonomia, mas a taxonomia também aborda uma perspectiva de cadeia de valor e, portanto, as indústrias florestais têm que olhar para trás para os seus fornecedores e ver quem é que está a cumprir com a taxonomia ou não. Sim, bom dia e agradecer o convite para aqui estar, cumprimentar o Sr. Ministro, a Assunção. É assim, embora eu acho que esta questão da taxonomia introduz aqui uma novidade muito interessante neste tipo de abordagens, que é o que é considerado ou não sustentável, ou de acordo com, são as atividades, não são as empresas, não são os modelos de negócio, mas são as atividades de per si. O que é que isto significa para a indústria de base florestal em Portugal, não só a indústria da pasta e do papel, que eu aqui represento, mas também a indústria da cortiça, a indústria de base da fileira do pinho. É que muitas destas indústrias são também proprietários e produtores florestais. E nessa medida desenvolvem atividade florestal, isto é, não são meros compradores de madeira,
Portanto, não estão na cadeia de valor apenas na componente industrial, mas estão integrando a montante na produção da própria matéria-prima. Nessa medida, algumas destas empresas já têm que responder pelo facto da atividade de gestão florestal já estar integrada no primeiro ato delegado do clima, quer na componente de mitigação, quer na componente de adaptação. E, portanto, esse é um facto. Um outro ponto que eu acho muito interessante e que é particularmente relevante neste domínio onde eu me movo, mais na área da floresta, é que a taxonomia visa duas coisas. Uma delas muito óbvia, que é, digamos assim, distinguir aquilo que é green, chamada green economy, mas tem um outro objetivo que eu acho que é tão importante, ou se calhar mais importante do que o primeiro, que é promover o greening da economia. O greening não no sentido, como o Sr. Ministro há pouco referia, do greenwashing, porque isso é aquilo que pretende claramente evitar, mas sim distinguir atividades, permitir que as atividades se mostrem no caminho para o verde, digamos assim, porque nós sabemos que existem muitas atividades que podem não estar compliance com critérios de taxonomia, mas que têm um caminho a percorrer para que passem a ficar alinhadas. E, portanto, eu acho que esta função do sistema da taxonomia é extraordinariamente importante, porque é, na prática, induzir uma dinâmica nas atividades que as coloquem alinhadas com os princípios da taxonomia. Portanto, eu acho que isto é muito relevante. E no terreno, Francisco, essa sensibilidade já existe de forma significativa? Ou seja, eu tenho muito a convicção de que em Portugal às vezes há tendência, e aqui na perspectiva do direito, na perspectiva jurídica, de responder à pergunta: é obrigatório ou não é obrigatório? Se é obrigatório, vamos lá fazer, porque depois a seguir vêm as sanções, vem etc, etc. Se não é obrigatório, vamos ver no fundo como é que a coisa evolui, porque não vamos estar a assumir custos que eventualmente possam ser dispensáveis, e também sabemos que os tempos são difíceis, há ameaças, tivemos a pandemia, agora temos uma guerra, tudo isto é muito difícil. Agora, a minha convicção é de que, de facto, a obrigatoriedade ainda é limitada, mas de forma direta ou indireta vai começando a alargar e a abranger outros setores, e, sobretudo, há uma imensa vantagem em quem se assumir como first runner, e, portanto, quem quiser estar na linha da frente, porque quem está na linha da frente coloca os estándares e os outros terão sempre de vir atrás e adaptar-se, e, portanto, a ideia de que até pode não ser obrigatório, mas há toda a vantagem em ser assumido como um caminho que não vai andar para trás, e isto aqui o Sr. Ministro Duarte Cordeiro já nos disse que não vai andar para trás, e, portanto, vai sim alargar-se e vai ter várias declinações, e, portanto, há vantagem em assumir isto de frente. É exigente, é difícil, implica recolha de informação, mas, na verdade, quando se olha com muita atenção, não é impossível. Não estão aqui coisas impossíveis, estão aqui coisas que obrigam a sair da zona de conforto e que obrigam, desde logo, a recolher informação que as empresas, as entidades não têm essa preocupação, ou não tinham essa preocupação até agora. Mas, passando a ter, a minha pergunta é, no terreno, esta sensibilidade que isto não é um bicho-papão, vale a pena olhar com atenção, vale a pena estudar e começar a montar a operação e a qualificar e a dar informação neste sentido. Essa sensibilidade já existe, onde ainda é uma coisa muito desconhecida e assim um bocadinho com medo do que aí vem? Assunção, é assim, a preocupação é enorme. Porque o tema é um bocadinho complexo, ou seja, quando se olha para o volume normativo em torno da questão da taxonomia, assusta. Portanto, a preocupação nas empresas é muito grande. As empresas mais bem apetrechadas, ao nível do capital humano e da sua formação, têm dado passos decisivos e não é tema, ou seja, é tema no sentido em que isto é para andar para a frente e, portanto, vamos embora. Nas empresas associadas da CELPA, só sobre essas é que eu consigo falar, estão muito empenhadas em dar os passos que têm que ser dados naquilo que lhes compete. Em empresas mais pequenas, a preocupação continua grande, porque é um tema que se ouve falar e não é claro para as empresas se estão ou não estão abrangidas.
portanto, há algum receio. Em todo caso, eu diria que há aqui uma questão que seria muito importante conseguir no futuro. Era que a taxonomia se mantivesse como um sistema voluntário, ou seja, foi para isso que ela nasceu, foi para distinguir e, portanto, quem quer alinha-se com a taxonomia e colhe os benefícios, e estou de acordo com o que a professora Assunção referiu, é que quem avançar primeiro está em melhores condições para ter sucesso, não só porque contribui para a definição do standard, nos diversos objetivos, como porque, e isso eu acho que é um terceiro ponto importantíssimo na taxonomia, a taxonomia é um poderosíssimo instrumento de comunicação com os clientes, com os parceiros, com os stakeholders, com a sociedade, com o governo, e portanto é essencial. Agora, eu friso que acho que era importante conseguir, ao nível da Comissão Europeia, que isto se mantivesse como um sistema de adesão voluntária. Quem não quiser alinhar, não alinha e depois pagará o preço. Reporta que não está alinhado e terá dinheiro mais caro, ou não terá dinheiro, não terá financiamento, terá provavelmente menos clientes que se dirigirão para outros. E custos reputacionais. Eu acho que isto vai ter declinações em várias dimensões. Eu concordo, eu subscrevo, mas ao mesmo tempo que isso é verdade, e eu subscrevo as duas intervenções. A primeira, que isto é um caminho e que tem que se apoiar, e é desejável que se apoie as empresas no que diz respeito à evolução que têm que fazer para se enquadrar nestas classificações, e isso é um desafio para o setor empresarial e para a política pública, no que diz respeito a criar os incentivos certos para acelerar esse processo. Agora, também subscrevo o que a Assunção disse, da inevitabilidade, porque de hoje para amanhã isto depois acelera, independentemente da dimensão da voluntariedade do que diz respeito à adesão ou não à taxonomia, nós depois vamos ter um conjunto de aspectos que vão, obviamente, impactar nas empresas. E não vai ser só a questão dos apoios comunitários, ou mesmo, se de hoje para amanhã nós tivermos uma fiscalidade que discrimina aquilo que é, de forma ainda mais intensa, aquilo que é atividades que contribuem negativamente para aquilo que são as emissões e para os objetivos que vamos ter do ponto de vista de combate às alterações climáticas de outras, muito provavelmente vai ser suportado neste tipo de classificação. Se de hoje para amanhã o sistema financeiro começar a discriminar empresas porque acredita mais ou menos no horizonte temporal dos investimentos que vão estar por trás associados à sustentabilidade, portanto, porque de hoje para amanhã, quando nós fazemos, o setor empresarial faz investimentos, pensa no ciclo de vida útil de um determinado investimento, vai à banca para procurar financiamento. O próprio sistema financeiro vai começar a ter uma avaliação daquilo que é a sustentabilidade dos próprios investimentos e vai-se apoiar neste tipo de classificações. E, portanto, é importante tomar consciência de que, uma vez feita uma classificação a nível europeu, e eu diria que também nesse sentido é preciso ter e podemos falar sobre o tema até da energia para se perceber um pouco, que é a União Europeia é constituída por vários países com realidades muito diferentes e, portanto, os atos delegados são atos que a Comissão, no fundo, assume do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade no âmbito deste regulamento. Mas depois, se existirem coisas que são polémicas, podem ser revogadas por parte das outras instâncias europeias. E a verdade é esta, que realmente os consensos nem sempre são no sentido mais exigente do ponto de vista ambiental, o que dá alguma margem, digamos assim, para as empresas se irem ajustando. Mas é muito importante perceber-se que uma empresa que esteja, não precisa de aderir de forma coerciva, mas se perceber que está completamente ao lado na sua atividade daquilo que é a classificação, tem que fazer um caminho, porque se arrisca de hoje para amanhã ter muitas dificuldades para a sustentabilidade económica do seu negócio, vir-se para onde se virar. Seja apoios públicos, seja financiamento da banca, porque vai haver uma tendência natural, como estes processos são muito complexos e difíceis, uma vez feitos, há uma tendência natural para toda a gente agarrar, digamos assim, esse processo de classificação que entretanto está feito. E mesmo em Portugal, estava a falar há pouco da Lei de Bases. Na Lei de Bases, isto também traz uma exigência para o próprio Estado
do ponto de vista daquilo que é o património, mas também do ponto de vista dos investimentos que o Estado pode fazer ou não pode fazer. Isto é muito exigente do ponto de vista O Estado, à luz da Lei de Bases do Clima, já não pode fazer investimentos que não sejam alinhados com a taxonomia. Portanto, apesar de sabermos que a taxonomia ainda está no início. Por isso eu dizia há pouco que este é um instrumento que vale a pena levar a sério. Mas eu, quando digo levar a sério, não digo até na lógica de ter medo, digo na lógica colaborativa. Claro. Quer dizer, os setores têm expressão diferente e têm, como Francisco Gomes da Silva dizia, também têm capacidades diferentes de intervenção, tem a ver com a forma como estão organizados. Mas há alguns, e as PMEs, se calhar, têm menos apoio. Tem que haver aqui uma atenção muito grande dos setores e da política pública. Mas juntando-se até a nível associativo, etc., nestes e noutros, por exemplo, a agricultura não está aqui, mas as culturas permanentes são uma área de grande benefício para os temas climáticos e ambientais. Podem, se calhar, ter esta perspectiva muito colaborativa de ajudar o próprio Governo a definir o que é interessante para o próprio país, porque lá está, as realidades europeias são muito diferentes, nós temos toda essa experiência e a verdade é que quando os países não se posicionam, acabam por ir atrás da agenda dos outros. E, portanto, vale a pena, se calhar, aqui em alguns setores, o setor ser mais ativo e assumir que pode ter aqui uma perspectiva colaborativa na própria construção da taxonomia. E só fazer um pequeno comentário sobre as florestas. As florestas são centrais, porque as florestas cumprem com o objetivo fundamental no fundo, da capacidade de consumidor que nós temos e permitem-nos compensar o esforço que é feito ao nível das reduções das emissões. Tudo o que significa a capacitação do setor florestal para poder ter maior capacidade de resposta a este nível, isso passa por outra discussão também muito interessante e profunda, que ficará para outro dia, que é a questão da remuneração dos serviços de ecossistemas, mas tudo isso tem que ser, no fundo, valorizado e neste contexto tem um papel importante porque compensa, não é? Tem um efeito de compensação das exigências regulatórias que vão surgir, mas tem um papel absolutamente central para os objetivos que estão definidos por trás de processos como este, não é? Só acrescentar, porque eu ainda ponho outra deixa em cima das florestas. Como o Sr. Ministro diz muito bem, têm função e capacidade de sumidouro, evitam colocar todo o peso do outro lado, mas têm aqui ainda uma outra função, é que os produtos de base florestal, quer seja o cartão, o papel e os respectivos produtos, ou as coisas à base de cortiça, a construção à base de madeira, têm efeito substitutivo de tudo aquilo que é de origem fóssil. Portanto, ainda conseguem ter a capacidade de, ao armazenar carbono nos produtos, e evitar as emissões de outras origens, não é? Portanto, claramente um jogo. Não é? Se não exatamente. Sim, exatamente. Há aqui um tema, enfim, os serviços de ecossistemas é um tema imenso, que eu acho que justifica só toda uma conversa sobre isso, mas olhando especificamente para a floresta e para culturas permanentes, enfim, aquilo que no território, no solo, consegue absorver e sequestrar carbono e por isso ter um papel muito relevante e sendo de base biogénica não causa problemas como, por exemplo, a questão da biodiversidade e, portanto, dentro daquela duplo princípio, contribui substancialmente e não causa nenhum prejuízo significativo a outras. Estamos aqui a falar de uma área ótima de trabalho. Há aqui um tema muito relevante, aliás, na linha do Arco Verde, daquilo que se dizia há pouco, de poder ajudar a dar os incentivos certos e, no fundo, apoiar esta transformação e que passa pelo mercado de carbono. Nós sabemos que o mercado de carbono funciona de forma muito limitada para determinados setores e, portanto, com o comércio das licenças altamente regulado e remunerado e que foi revisto, porque a dada altura o carbono estava tão barato, quando foi na altura da crise, que foi preciso fazer revisões para ajustar, mas agora está a funcionar. Agora é o contrário. E a cumprir o seu papel. Agora é completamente o contrário. Bastante caro, que também significa o apetite do mercado por este produto, mas há uma imensidão de atividades, nomeadamente a base florestal, culturas permanentes, prados, etc., que sequestram o carbono, mas em relação aos quais não há métricas suficientemente densas e aceites genericamente. Há um grande debate internacional também, e europeu, mas a minha pergunta aqui é: o que é que nós podemos esperar de evolução? Porque quando conseguirmos ter esta matéria trabalhada com rigor, e há vários aspectos técnicos muito sérios que
que têm de ser vistos, nós estamos a dar um salto imenso no sentido de incentivar mais investimento em todas estas áreas, em todas estas atividades que de facto são contribuintes líquidos para o sequestro de carbono. Que perspectivas é que vocês veem aqui, pensando um bocadinho também no Governo, porque é quem legisla, como é que vê este tema? Um dos aspectos que é central para compensar e para valorizar a dimensão de consumidor do país passa por não só classificar, nós temos que realmente aumentar a área classificada do ponto de vista das áreas protegidas do nosso país, mas passa também por remunerar, porque se nós não conseguimos remunerar, a pressão toda fica naquilo que é o aproveitamento dos recursos naturais. Tem esse efeito também muito positivo, encontrar uma justa remuneração dos ecossistemas, da biodiversidade, aquilo que é o efeito que traz, também tira pressão sobre a necessidade de nós aproveitarmos os recursos para atividades de natureza económica. E eu acho que está muito assente nesta dimensão da classificação e na capacidade de medição. Existem, eu recentemente, eu contei esta história antes de nos sentarmos aqui, estive recentemente numa inauguração de painéis fotovoltaicos numa fábrica de albergaria à velha de uma empresa Growth, que é uma empresa muito importante do ponto de vista sanitário, e a produção fotovoltaica compreendia qualquer coisa como 8% das necessidades de produção. No entanto, eles já eram e comunicavam com orgulho e bem que já eram neutros do ponto de vista carbono. E porquê? Porque realmente tinham adquirido títulos de carbono correspondente, no fundo, à preservação de determinados parques naturais e florestas de outros países. E realmente há aqui uma oportunidade muito grande do ponto de vista porque aquilo, obviamente, tem neste momento um reconhecimento no âmbito desta dimensão da responsabilidade social das empresas e da valorização dos consumidores. Já é bom, ou seja, nós pelo menos podermos em Portugal enquadrar isso dentro daquilo que é a possibilidade de hoje para amanhã titularizar parte daquilo que é esse reconhecimento, seria muito importante porque permitiria acrescentar muito valor às áreas protegidas, à dimensão florestal e agrícola. De hoje para amanhã pode ser que a taxonomia também nos ajude a levar isto a outro horizonte. E, portanto, eu colocava isto em dois planos. Um imediato, que é tentar perceber se nós podemos olhar para o que outros países estão a fazer e acelerar uma dimensão mais voluntária da possibilidade de haver aqui financiamento verde entre setores que ajudem, digamos assim, a remunerar aquilo que é, no fundo, os serviços que são prestados do ponto de vista dos vários ecossistemas agrícolas e florestais. Uma segunda dimensão, que provavelmente ficará em arrasto daquilo que é todo o processo de classificação europeia, que é o que é que isso nos pode ainda permitir do ponto de vista de hoje para amanhã de valorização futura, várias dimensões, financiamento, fiscalidade, etc. Portanto, eu acho que há aqui muito trabalho para fazer e nós não precisamos necessariamente de esperar por todos os desenvolvimentos para ir fazendo algumas coisas. Claro que sim. Francisco Gomes da Silva, imagino que para o vosso setor seja muito importante ter este valor adicional que não fica perdido. Exatamente, com duas dimensões muito importantes, completamente de acordo com aquilo que o Sr. Ministro referiu. No caso português, ainda temos um domínio maior, infelizmente, mas é um facto. Ou seja, primeiro, é essencial, e acho que a Comissão está muito apostada nisso, que até ao fim de 2022 ter um sistema de certificação para os carbon removals, vamos dizer assim, não só de origem biogénica, mas naquilo que mais me interessa, de origem biogénica, floresta e agricultura fundamentalmente. Portanto, a floresta aí e a agricultura, se quisermos, o espaço rural do país tem um potencial de ganho muito interessante do ponto de vista de remuneração. No que diz respeito à floresta, tem dois domínios onde eu acho que Portugal deve estar muito atento, porque outros países não têm desta forma, que é não só ter em conta aquilo que é o aumento da área florestal que o país precisa, claro. Estamos todos de acordo nisso, mas ter também em consideração a recuperação da área florestal. O que é que eu quero dizer? Nós temos, infelizmente, fruto dos incêndios, da baixa
capacidade de remuneração que algumas áreas florestais têm demonstrado. Temos muito abandono de gestão na floresta portuguesa e é preciso trazer essa floresta de novo para dentro de um sistema de gestão sustentável. E portanto, que isto também possa ser visto como um ganho na remoção de carbono, porque a degradação da área florestal noutros países não é tão grande. E, portanto, pode haver a tentação, em termos europeus, de colocar apenas na certificação aquilo que sejam novas áreas de floresta e deixar as que já existem. Ora, eu penso que é muito importante para nós conseguir incluir todas as áreas que necessitam de uma recuperação daquilo que é o seu potencial ecológico, produtivo, económico, social, ambiental, etc. Francisco Gomes da Silva, esse ponto é muito importante, até porque nesta discussão sobre como valorizar as compensações de carbono e a prazo temos créditos de carbono que sejam destacáveis e que sejam ativos que possam ser transacionados separadamente, um dos temas é precisamente a chamada adicionalidade, que é como é que contribui para além do que está a contribuir, ou seja, uma floresta otimamente gerida não tem tanta adicionalidade quanto a reconversão ou trazer para a boa gestão espaços que estejam entregues a si próprios. E, portanto, aqui nós temos algo mais para capturar e para valorizar, e isso é muito importante, como é importante o registro deste tipo de compensações, como é importante o não permitir a dupla utilização, e depois não é? ainda há os aspectos da biodiversidade, que às vezes tem que ser, que pode não haver do ponto de vista necessariamente do carbono, mas da proteção de espécies em risco, a biodiversidade, ou seja, um aspecto que tem a ver muito mais com a dimensão da classificação das áreas protegidas, que depois podem ter, pelas suas características, não terem do ponto de vista quantitativo, um efeito tão relevante do ponto de vista da captura, mas qualitativo é muito significativo. Mais uma vez a ajuda da taxonomia contribui para mitigar, mas não pode pôr em causa o objetivo da biodiversidade de forma significativa, e portanto esse equilíbrio tem sempre que ser alcançado. Juntando só uma coisa que o Sr. Ministro acabou de dizer e que seria, que eu acho para Portugal muito interessante, que é conseguir casar estas áreas que têm uma capacidade quantitativa maior com a obrigação de contribuir para aquelas que têm uma menor capacidade, mas um valor muito elevado do ponto de vista dos recursos. Isso está muito diretamente associado. Nós, por acaso, este é um ano que vai ser o ano da conservação da natureza. Há muitas coisas que nós estamos a procurar corrigir, até porque estamos em atraso do ponto de vista europeu, os planos das zonas especiais de conservação, etc. E este debate, vindo da sociedade ou promovido por nós, é muito importante que vá ganhando, que vá subindo de patamar para ir consolidando algumas matérias. É o que eu digo, mesmo que no início seja só uma classificação que permita a utilização para efeitos de responsabilidade social, já é um ganho, bom princípio. porque eu acho que vai haver uma enorme adesão. Aquela empresa que eu conheci, a Albergaria à Velha, não há de ser com certeza a única empresa, a Growth, que tem uma preocupação de comunicar que é neutra, não é? Porque fez a compensação. Haverá muitas empresas do nosso tecido empresarial e até de outros países que podem vir cá, de alguma maneira, a procurar esse mesmo reconhecimento. E quando houver, de facto, essa capacidade de definir com mais rigor, não tenho dúvidas nenhumas que dá um salto imenso, porque há muito interesse e muita vontade. Nós sabemos que as empresas estão a fazer um trabalho para reduzir as suas emissões, mas há setores onde isso tem sempre que ter uma compensação, nem que seja mínima, e aí todos os outros podem ajudar de forma muito significativa. Eu penso que já estamos a terminar o nosso tempo. Queria renovar o meu agradecimento ao professor Francisco Gomes da Silva, da CELPA, e que nos dá sempre aqui este olhar muito atual sobre o que o setor também está a fazer e como é que quer evoluir, e ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Eduardo Cordeiro, com quem tenho o gosto de me cruzar agora noutras funções, ambos noutras funções, mas é também um gosto de poder conversar sobre estes temas e ver o empenho do Governo em progredir nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado.